Pregadores da Madrugada. Apresentação: Ana Maria Prado. Nesta madrugada amanhã, o nosso pregador é o reverendo Marcos Aurélio Marques Vieira, pastor da Igreja Presbiteriana em Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Ele é secretário executivo do Presbitério Sul do Ceará e do Sínodo Cearense Interiorano. Reverendo, o senhor tem a palavra, Deus muito o abençoe. Queridas irmãs, indo direto aqui ao nosso tema desta madrugada, eu convido as irmãs a abrirem as suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até o versículo 17. Abra então aí a sua Bíblia em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 17. Assim diz a santa palavra do nosso Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. O velho pastor, já idoso, Paulo, está escrevendo uma carta praticamente já de despedida no final do seu ministério para o jovem pastor Timóteo, para que Timóteo persevere no evangelho, para que Timóteo não desanime, para que ele permaneça firme olhando para o Salvador Jesus e encontre no evangelho força para prosseguir. Esse domingo passado nós comemoramos o Dia da Bíblia. E nesta ocasião eu gostaria de trazer ao coração dessas amadas irmãs aqui presentes, o povo de Deus que nos escuta, sobre o valor da Escritura Sagrada, o valor da palavra de Deus. O Theodore Roosevelt, ele disse: um bom conhecimento da Bíblia vale mais do que uma boa educação superior. O jurista Rui Barbosa disse: se eu coloco a Bíblia abaixo de todos os livros, ela mantém todos eles. Se eu a coloco no meio dos outros livros, ela é o coração desses livros. Se eu a coloco em cima dos outros livros, ela é a cabeça, é a autoridade de todos os livros da minha biblioteca, disse Rui Barbosa. Alguém disse sobre a Bíblia contém a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores, a felicidade dos crentes. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras, suas decisões imutáveis. Leia para ser sábio, creia nela para ser salvo, pratique-a para ser santo. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para sustentá-lo, consolo para animá-lo. A Bíblia é o mapa do viajante, é o cajado do peregrino, é a bússola do piloto, é a espada do soldado, é o mapa do cristão. Cristo é o seu grande tema, nosso bem, o seu intento, a glória de Deus, o seu propósito. Essa palavra deve encher a mente, governar o coração, guiar os passos.
Leia lentamente, frequentemente e em oração. É uma mina de riqueza, é um paraíso de glória, é um rio de prazer. É dada a nós na vida, será aberta no dia do julgamento e será lembrada para sempre. O valor da palavra de Deus. O apóstolo Paulo está trazendo uma palavra de encorajamento ao seu filho na fé, ao jovem Timóteo. Paulo recomendou a escritura a Timóteo, dizendo: quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Na verdade, ele aprendeu a sagrada letra através da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. E ele diz: e que desde a infância você conhece as sagradas letras e que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A pergunta que Paulo responde aqui é sobre quais critérios nos garantem o valor incalculável da Bíblia. O que nos garante que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é tão valiosa, é tão importante? E aqui nós temos a resposta. Primeiro, o valor da Escritura na vida do crente está no fato da sua fonte. Olhe para o texto. O texto bíblico diz que toda Escritura é inspirada por Deus. Portanto, qual é a fonte da Escritura? Não vem de homens. Não surgiu dos pensamentos e imaginações do homem. Paulo garantiu a Timóteo que a fonte das Escrituras é o próprio Deus. Ele diz: toda Escritura é inspirada por Deus. Antigo Testamento, Novo Testamento, todo o conjunto de livros da Escritura foi divinamente inspirado por Deus. Ou seja, Deus é a fonte da Escritura Sagrada. O conteúdo da Escritura vem do próprio Deus. A palavra traduzida por inspirado por Deus é o termo grego que significa soprado por Deus. Quando Paulo escreveu que a Escritura é inspirada por Deus, a ideia não é de inspiração, mas a ideia de expiração. Ou seja, a Bíblia foi soprada pelo próprio Deus. A Bíblia é o hálito de Deus para nós. O ponto principal aqui é que a Bíblia não vem de homens, mas a Bíblia vem do próprio Deus. É a Escritura sagrada, santa, perfeita. É a sua palavra que carrega a sua autoridade. Por isso, nós podemos dizer que a palavra de Deus, por ter o Senhor como sua fonte, ela tem plena e suprema autoridade. Quando Deus fala, os homens se calam. Ela é inerrante, ela é infalível, ela completa, ela é suficiente. Paulo queria mostrar para Timóteo que a fonte da Escritura é o próprio Deus. E nisso está o valor incalculável da Escritura Sagrada. Mas ainda, Paulo continua dizendo que o valor da Escritura, além de estar na sua fonte, também está na sua utilidade. Para que ela serve? Diz o apóstolo Paulo. Ela é útil. Ela é útil, primeiro, para o ensino. Ela é útil para o ensino. Ela é proveitosa para ensinar. Aqui a palavra é doutrina. Ela é útil para nos dar a doutrina correta, a doutrina pura. O valor da Bíblia reside, antes de tudo, no fato de que ela ensina a sã doutrina. Vivemos numa época em que o ensino sólido é denegrido, é rejeitado, mas a Bíblia é o ensino sólido da palavra de Deus, do próprio Deus para nós. Paulo, escrevendo aos
crentes de Éfeso, ele diz que Deus concedeu à igreja dons, ofícios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para equipar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Isso por meio da palavra, do ensino da Sagrada Escritura. Ela é útil para ensinar. Diz Paulo ainda, então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de doutrinas, ensinamentos humanos, mentiras e astutas, enganosas. Em vez disso, Paulo então diz que devemos falar a verdade em amor. Essa verdade que aponta para Jesus, que revela o nosso eterno Salvador, Jesus Cristo. Então, esse é o valor da palavra de Deus. Deus é a sua fonte, mas ela é útil para nos ensinar. Ela é útil para nos santificar na verdade. Diferente do primeiro Adão no jardim que caiu na mentira de Satanás, o nosso Salvador, o segundo Adão, Jesus Cristo, por que ele não caiu na mentira de Satanás? Porque ele se posicionou contra o diabo nas tentações com o poder da espada de Deus, que é a sua palavra. Quando Satanás disse, se és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães e mate a tua fome, Jesus rebateu, Jesus contra-atacou, dizendo, está escrito. Ele conhecia a palavra do seu pai. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás não desiste e vai para o segundo momento, dizendo, se és o Filho de Deus, pula daqui, do pináculo desse templo, que teu pai dará ordens aos seus anjos para que te guardem, a fim de que não tropeces em alguma pedra. Jesus, então, de forma imediata, disparou o golpe contra Satanás, dizendo, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, não coloque Deus em teste, pois o seu caráter é bom e totalmente confiável. Jesus venceu Satanás pela palavra, pelo correto ensino da Escritura, da voz de Deus. No terceiro momento da tentação, Satanás, de um ponto alto, mostra os reinos e a glória destes e toca no ponto central do que ele mais tem interesse. Tanto em Adão, Eva, na raça humana, e agora querendo também conquistar o coração de Jesus pela adoração. Ele disse, todos esses reinos e suas glórias te darei se prostrado me adorar. Resposta de Jesus, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele servirás. Afasta-te, Satanás, pois não há lugar para você no coração do Filho de Deus. Porque o Filho de Deus decidiu que o seu principal alimento era a palavra de Deus, a sua obediência perfeita à palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, vocês que ouvem a palavra de Deus, por que ela é tão valiosa? Por que nós comemoramos o dia da Bíblia? Por quê? Porque Deus é a fonte da Escritura Sagrada. Porque ela é útil para nos ensinar o caminho que devemos andar. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O pastor presbiteriano já na presença gloriosa de Cristo, R.C. Sproul, ele contava a história de que quando era menino, um garoto na escola, mais velho do que ele, conhecido como Valentão, costumava zombar dele, xingar, trazer palavras de xingamentos para ele, que aquilo feria os seus sentimentos. E ele chegava em casa chorando ali para contar para a sua mãezinha
e ela então consolava o seu filho, enxugando suas lágrimas, e dizia assim para ele: Filho, quando as pessoas falarem mal de você, considere a fonte. Considere a fonte. Quem é que está falando? Qual a autoridade que essa pessoa tem? Em outras palavras, o que essa mãe estava ensinando para aquele garoto é: filho, você não é quem as pessoas dizem que você é. Você não é quem você pensa que você é. Você não é quem Satanás diz que você é. Você é quem Deus diz que você é. Confie na palavra. Ela tem o ensino correto, apropriado para dizer que você é um pecador, mas para dizer também que você foi perdoado, que você foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Portanto, a Escritura é valiosa pela fonte, que é Deus. Ela é valiosa também pela sua utilidade de ensinar o caminho que devemos seguir. Mas ainda, ela também é útil, segundo a palavra do apóstolo Paulo, porque ela repreende e nos corrige. Aqui, a Escritura Sagrada parte do pressuposto de que nós vamos cair. Nós vamos nos desviar do trilho. Nós vamos sair do caminho da obediência. E quando isso acontecer, continue lendo a sua Bíblia, continue ouvindo a palavra de Deus, porque ela vai repreender você. Ela vai convencer você dos seus erros. Ela vai mostrar onde está o seu pecado e de que maneira você está pecando contra Deus. Se de fato a Bíblia é a palavra de Deus, e de fato ela é, ela vai mostrar os nossos erros, nossas faltas. Ela, como um raio-x, vai revelar as enfermidades que há na nossa alma, no nosso coração. Ela nos repreenderá. Portanto, quando você encontrar na Escritura alguma coisa que você não concorde, lembre-se, o erro não está nela. O erro está em você. O erro está em você. Portanto, a Escritura é útil para nos repreender, para nos convencer dos nossos erros, dos nossos pecados, mas não somente isso, para nos corrigir também, para nos trazer de volta ao caminho, nos trazer de volta ao trilho da obediência. Ela não apenas nos convence dos nossos pecados, mas ela também nos corrige. Ela nos traz de volta ao caminho que devemos andar. Mas ainda, ela é valiosa por causa da fonte, por causa da sua utilidade de ensinar, de repreender, de corrigir, mas também de nos educar na justiça. Ela é útil para nos educar na justiça, conforme diz a palavra. Minhas irmãs e meus irmãos, a renovação da nossa mente acontece pelo poder da palavra de Deus. Educar na justiça diz respeito a um estilo de vida que agrada a Deus. Significa dizer que a nossa obediência pontual vai se transformar numa obediência habitual, moldada pela palavra de Deus. Educação na justiça ou instrução na justiça. Esta é a utilidade da palavra de Deus. Ela nos dá sabedoria. Ela nos faz sermos guiados pela justiça de Deus para que tomemos decisões corretas em nossas vidas. Ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar. Mas, finalmente, a palavra de Deus ela é valiosa porque ela tem um propósito nobre. E o texto finaliza o versículo 17 dizendo: para que o homem de Deus seja perfeito, para que o homem de Deus seja completo e perfeitamente habilitado ou equipado para toda boa obra, para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus, para que o servo de Deus seja completo, não seja deficiente, não seja imaturo, não esteja em falta. Paulo estava dizendo para Timóteo que se Timóteo viesse a negligenciar o estudo sério da palavra de Deus, a sua vida seria deficiente, a sua vida seria incompleta. Meus irmãos, nós temos tantas Bíblias à nossa disposição,
Houve tempo que não havia nem Bíblia traduzida na língua vernacular, e o preço era altíssimo para adquirir uma Bíblia. Nós temos a Bíblia em várias traduções, nós temos a Bíblia de estudo, nós temos a Bíblia explicada, nós temos a Bíblia com esboços, nós temos tantas facilidades. Mas, na contramão disso, há tanta ignorância da palavra de Deus, há tanto analfabetismo bíblico, há um povo que se reúne nas igrejas, mas que não conhece a sua Bíblia. Conheça a palavra de Deus, seja guiado por ela dia após dia, para que você tenha maturidade de caráter, maturidade nos relacionamentos, maturidade na missão de servir ao Senhor. Se você não ouvir a palavra de Deus todos os dias, você corre o risco de andar pelo caminho da insensatez, o caminho da ignorância, o caminho da rebelião. Escute a palavra do Senhor. Ela é valiosa, porque Deus é a fonte dela. Ela é valiosa porque ela é útil para ensinar o caminho que devemos seguir, para nos repreender quando desviamos o caminho, para nos trazer de volta e para nos educar e nos instruir na justiça, a fim de que sejamos maduros. Disse Deus para Josué, sucessor de Moisés: Josué, seja forte, seja corajoso, Josué. Mas tenha cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dessa lei, nem para a direita nem para a esquerda. Assim você será bem-sucedido em tudo o que você fizer. A nossa Confederação Nacional, as nossas sinodais, as nossas federações, nossas SAPs, elas serão fortes, elas serão corajosas, à medida que elas meditarem na palavra de Deus, que elas ouvirem mais o seu Supremo Pastor falando e guiando-as no caminho que devem seguir. Relembre continuamente os termos desse livro, disse Deus para Josué. Medite nele de dia e de noite para ter certeza de cumprir tudo o que está nele escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que realizar, porque o seu prazer estará na lei do Senhor, e na sua lei meditará de dia e de noite. Finalmente, o último conselho: não ouse abrir a sua Bíblia sem antes orar. Fale com Deus antes de abrir a sua Bíblia. Deus, eu vou abrir a tua palavra agora. Ó Deus, abre os meus olhos para que eu possa enxergar as maravilhas da tua lei. Não ouse abrir sua Bíblia sem que antes você ore a Deus. É um livro sagrado, é um livro divino. Portanto, que você abra com toda solenidade esse livro. Mas também, não a feche antes que você contemple a face gloriosa do seu Salvador. Antes que você veja Jesus, a glória de Deus na face de Jesus. Porque Jesus é a palavra de Deus encarnada. A Bíblia é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender, para nos educar na justiça e para nos fazer maduros no caráter e na missão, nas obras. Ela é valiosa porque Deus é a sua fonte última. Que a palavra de Deus tenha lugar em nosso coração. Que a palavra de Deus tenha lugar na Confederação Nacional de SAPs. Que a palavra de Deus tenha um lugar especial na vida de cada mulher presbiteriana, na vida de cada mulher cristã que serve ao Senhor Jesus. O lugar que a Bíblia ocupa na sua vida responde o motivo dos seus fracassos, mas também responde o motivo das suas vitórias. Que a bênção de Deus seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Pregadores da Madrugada,
Apresentação: Ana Maria Prado. Um programa SAF Hora Online na madrugada. Realização: Confederação Nacional de SAFs.